Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Quando eu estava no ensino médio, tinha alguns amigos próximos, Jason e Brian. Fazíamos muitas coisas juntos, e quando chegou a hora de se formar, Jason teve que se mudar para Lexington, Carolina do Sul, com sua família, devido ao trabalho de seu pai. Depois que nos formamos, meu amigo Brian e eu fomos convidados para passar um fim de semana em sua nova casa. Já no primeiro dia, decidimos, por conta do tédio, começar a caminhar pela floresta, já que descobrimos ter um rio legal por perto. Era uma área linda e bastante tranquila, mas acabamos nos perdendo. Por fim, decidimos continuar seguindo o rio, pois perdemos a noção de qual direção era rio acima ou rio abaixo. Rapidamente ficamos preocupados em não encontrar uma área com telefone para ligar para a mãe ou para o pai de Jason, já que não víamos estradas em lugar nenhum. Enquanto continuávamos seguindo o rio, chegamos a uma antiga igreja feita de tijolos vermelhos muito antiga, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até ela. Estava invadida por vegetação e plantas com espinhos. Resolvemos entrar e ver se havia gente e, quem sabe, pedir para usar o telefone de alguém. Quando chegamos mais perto, percebemos que havia alguns carros antigos que pareciam ser dos anos 70. Possivelmente 4 deles, muito sujos e enferrujados, com pneus furados ou faltando. Eles eram todos brancos, ou costumavam ser, e estavam todos estacionados em fila lado a lado. Ao nos aproximarmos, ouvimos sons de música gospel e alguns cantos dentro da igreja. Ficamos aliviados por haver pessoas, então entramos na igreja, que parecia bastante velha e caindo aos pedaços. Espiamos pelas portas principais do corredor e vimos o que estimei ser uma dúzia de pessoas vestidas tão bem quanto podiam, embora fossem claramente pobres. Quando entramos, a velha de cabelos brancos e óculos, que tocava piano na igreja, parou de tocar e olhou para nós sem nenhuma expressão no rosto. O que aconteceu a seguir realmente ficou comigo e nunca esquecerei enquanto viver. Todos naquela igreja pararam de cantar e largaram suas partituras. Todos lentamente viraram a cabeça e olharam para nós com os olhares mais sombrios que você possa imaginar. Jason pediu desculpas por interromper, dizendo que só queria usar o telefone para ligar para seus pais vir nos buscar. Ninguém falou. Estava um silêncio mortal naquela igreja, exceto os bancos de madeira rangendo com o peso das pessoas neles. Então, lentamente recuamos pela porta, a deixamos fechar atrás de nós, olhamos um para o outro com um medo sinistro e saímos silenciosamente. Começamos a subir aquela estrada de terra e quando Brian mencionou que não havia cruzes ou qualquer coisa cristã ali, olhamos para trás e vimos que talvez uma dúzia daquelas pessoas, todos homens, tinham saído pela frente da igreja e estavam ali, nos observando atentamente enquanto caminhávamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr por aquela estrada de terra pelo que pareceu uma boa meia hora. Finalmente chegamos a um posto de gasolina muito antigo. Era tão antigo que nem ao menos as placas tinham letras. Entramos e descobrimos que as prateleiras estavam quase vazias e empoeiradas, e um velho bronzeado, com um boné sujo de óleo, estava atrás do balcão lendo um livro antigo com páginas completamente amareladas. Ele olhou para cima e disse: "Vocês se perderam, né? Basta entrar por onde vocês saíram, virar à esquerda e seguir aquela estrada até ver um poste. Depois basta seguir à direita descendo a trilha e isso os levará a uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto descíamos a rua até o poste que o homem nos disse, novamente olhamos para trás e o velho estava na frente do posto de gasolina com os braços cruzados, apenas nos olhando com aquele sorriso podre. Chegamos ao poste. Viramos à direita e seguimos por aquela trilha até a rodovia mais próxima depois de cerca de meia hora de caminhada no meio das árvores. Tinha acabado de escurecer quando chegamos à rodovia e tentamos acenar para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, depois de talvez 30 minutos, um policial nos viu
e parou para nos ajudar. Dissemos a ele que estávamos perdidos e lhe demos o endereço de Jason, para o qual ele assobiou e disse que realmente estávamos perdidos. Demorou cerca de 40 ou 50 minutos para aquele policial nos levar de volta para a casa de Jason, e durante a viagem ele nos disse que precisávamos ter cuidado naquela floresta, pois havia algumas coisas malucas naquele lugar. O que vou contar começou quando eu era muito pequena e é a origem de muitos eventos na minha vida. Quando eu estava no 5º ano do ensino fundamental, minha avó ficou doente e começou a precisar dos cuidados de outra pessoa. Minha mãe ia todos os dias para ver como ela estava e ajudá-la no que podia. Alguns meses antes da minha avó falecer, uma das minhas tias morreu de câncer. Ela havia lutado muito contra a doença que a consumiu. A leucemia avançou tão rapidamente que, no final, os médicos não puderam fazer nada. Sua morte foi um golpe muito duro para toda a família. Acredito que a tristeza tenha sido uma das razões pelas quais minha avó também se foi tão cedo. Antes de minha avó falecer, sonhei com minha tia. Ela parecia muito cansada. Foi muito triste para mim vê-la novamente consumida pela doença. No meu sonho, ela começou a procurar desesperadamente pela minha avó. Quando a encontrou, pegou sua mão para levá-la. Elas se abraçaram antes de saírem andando juntas. Acordei muito assustada e contei para minha mãe o que havia sonhado. Ela me disse que eu não tinha razão para me preocupar, que a saúde da minha avó estava até melhorando. No entanto, algumas semanas depois, ela faleceu. Mal estávamos nos recuperando da sua perda quando, em um dos meus sonhos, vi o filho da minha tia falecida. Ele estava deitado em uma maca rodeada por muitas pessoas, entre elas sua mãe e minha avó, ambas já falecidas. Elas seguraram sua mão e o ajudaram a se levantar. Eu acordei quase chorando de novo. Meu primo sempre foi uma pessoa muito boa comigo. Ele era o mais velho dos seus irmãos e tinha uma filha ainda muito pequena. Quando contei para minha mãe, ela me pediu novamente que não me preocupasse porque meu primo era um homem muito jovem e saudável. Fique calma, ele não está doente, me disse ela. Não passou nenhuma semana quando nos ligaram para avisar que meu primo estava internado. Seu estado de saúde era muito grave. Nenhum dos médicos conseguiu dar um diagnóstico conclusivo e em menos de 2 dias ele faleceu no hospital. De alguma forma, eu me sentia responsável pelo que estava acontecendo à minha família. Minha mãe e meu irmão começaram a dizer com certo desprezo que isso não estava certo. Ainda hoje continuo tendo esse tipo de sonho. Não é com todos, mas tenho. Eu sei antes de qualquer um o que vai acontecer, coisas que eu não gostaria de saber. Sonhei com a morte dos meus avós, com a morte dos meus animais de estimação. Até consigo às vezes ver coisas que vão acontecer com pessoas que eu nem conheço. Nos meus sonhos, descobri o sexo dos meus filhos quando estava grávida. Já sonhei com acidentes de pessoas que nem sabia que existiam, até que anunciaram na televisão e eu reconheci seus rostos. O que mais me marcou foi a morte de um jogador de futebol que estava em um avião, alguém que eu nem seguia, sobre quem não tinha absolutamente nenhum motivo para sonhar. Apesar de tudo e do quão horrível é, nada foi tão doloroso para mim quanto a primeira vez que minha própria mãe me chamou de bruxa. Muitos anos se passaram desde que essa história começou e, infelizmente, ela ainda não terminou. Sou a filha mais velha e, ainda muito jovem, tinha que ajudar minha mãe nas tarefas domésticas e no cuidado dos meus irmãos. De alguma forma, acabei me tornando uma segunda mãe para eles. Sempre fui uma pessoa noturna. Gostava de ficar acordada até tarde para aproveitar a tranquilidade da noite. Um dia, enquanto recortava fotografias de revistas, ouvi ruídos na cozinha. Alguém havia aberto a torneira da pia onde lavávamos os pratos. Achei estranho porque todos já estavam dormindo. Pensei que talvez fosse minha mãe, que tivesse se levantado para continuar limpando a casa. Saí do meu quarto para perguntar se precisava de ajuda.
Quando cheguei à cozinha, não havia ninguém. Estava completamente sozinha. Fechei a torneira e voltei para o meu quarto. Mas a partir desse momento, coisas estranhas começaram a acontecer em casa, às quais eu tentava não dar muita importância. Meses se passaram e eu continuava ouvindo sons fora do normal, especialmente à noite, quando era a única acordada. Naquela época, eu não tinha uma boa relação com minha mãe. Não havia confiança suficiente para contar o que estava acontecendo. Tive medo de que ela pensasse que eu estava inventando tudo para assustar meus irmãos, então decidi ficar calada. Certa noite, estava ouvindo música quando um dos meus irmãos se levantou no meio da noite, abriu a porta da frente e saiu para a rua. Não sei o que aconteceu com ele naquele momento. Ele apenas começou a caminhar em direção a um terreno baldio. O barulho fez minha mãe acordar também e ela começou a chamá-lo pelo nome. Luiz, filho, para onde você está indo? Luiz, estou falando com você. Meu irmão não reagiu. Parecia que ele nem ouvia a voz da minha mãe. Parecia que ele não tinha vontade própria, como se uma força o obrigasse a continuar caminhando. Minha mãe correu atrás dele para alcançá-lo, e quando o tocou no ombro, meu irmão acordou. O que aconteceu? Para onde você estava indo? Ela perguntou. Mãe, estão me chamando. Os meninos têm me chamado a noite toda. Querem que eu vá brincar com eles. Ela abraçou meu irmão como se quisesse garantir que ele não fugisse novamente. Ela olhou para mim e sabíamos que algo estava errado, mas não dissemos nada. Sem soltar meu irmão sequer um segundo, voltamos para casa e cada um foi dormir em seu quarto. Naquela mesma noite tive um pesadelo muito vívido. No meu sonho, um homem cujo rosto eu nunca consegui ver me forçava a ter relações com ele. Acordei chorando e, embora parecesse apenas um pesadelo que nunca tive em minha vida, foi muito doloroso para mim o que aquele homem fez em meu sonho. No dia seguinte, enquanto tirava a roupa para tomar banho, descobri que meus braços estavam cobertos de hematomas, com arranhões e marcas de mordidas em algumas partes do meu corpo. Além disso, minhas pernas doíam como se eu tivesse andado muito. Novamente não pude contar nada para minha mãe. Tinha medo de que ela fizesse algo comigo se eu dissesse ou pensasse que estava mentindo e que o pesadelo era uma desculpa para justificar outra coisa. Comecei a me acostumar com as coisas que aconteciam em casa. Um dia, por exemplo, recebi uma ligação do meu namorado da época. Conversamos por quase meia hora. Ele se despediu de mim e desligou. Poucos minutos depois, o telefone tocou novamente. Quando atendi, reconheci a voz dele. Espero que minha mãe não brigue comigo por falar com você tão tarde, eu disse. Além disso, não acha que já conversamos demais? Completei. Ele, porém, não respondeu e desligou, sem mais nem menos. Sem entender nada naquele momento, retornei a ligação. Ele não atendeu de primeira e quando liguei de novo, perguntei se ele tinha ficado bravo pelo jeito que falei. Ele perguntou do que eu estava falando. Expliquei que tinha recebido uma ligação dele, mas ele jurou que não tinha me ligado e que estava no banheiro. Acho que ele nunca acreditou em mim. A segunda parte é o seguinte. 4 anos depois disso, me casei e tive meu primeiro filho. No dia em que voltamos do hospital, apareceu uma coruja que passou a noite inteira cantando na janela do quarto do meu bebê. Meu pai saiu várias vezes para tentar espantá-la, mas ela sempre voltava. Quando meu filho completou 6 anos, minha filha nasceu. Naquele momento já tínhamos nos mudado para uma casa maior. Uma noite levantei para ir ao banheiro e aproveitei para checar minha filha, mas ela não estava mais na cama. Comecei a puxar os cobertores, acordei o pai dela e perguntei onde ele a havia deixado, mas ele também não sabia o que estava acontecendo. Fomos ao quarto do meu filho pensando que ele a havia levado para dormir com ele, porque queria ficar ao lado da irmãzinha. Começamos a acender as luzes e procurar em todos os cômodos da casa desesperados, e encontramos minha bebê deitada ao pé da porta da frente. Até hoje não conseguimos encontrar uma explicação para o que aconteceu. Minha filha tinha apenas 3 meses,
e não conseguia nem se mover sozinha, e se ela tivesse caído, a encontraríamos ao lado da cama. Minha filha passava noites inteiras sem conseguir dormir. Naquele momento eu também não dormia. Ficava acordada ao seu lado para poder cuidar dela. Vivia preocupada, com medo de que algo ruim acontecesse. Ela não parava de chorar a menos que eu a abraçasse durante toda a noite. Começou um calvário para nossa família. Não havia ninguém que pudesse nos ajudar. Era desesperador como vivíamos. Os vizinhos reclamavam, e meu marido e eu sentíamos que não havia ninguém mais capaz de entender nossa situação. Um dia estava ajudando meu filho a colocar o uniforme para levá-lo à escola, quando vi que seu corpo estava cheio de marcas. Parecia que durante a noite o haviam arranhado, até mordido. O que eu poderia fazer quando eu mesma já tinha vivido isso? Eu era incapaz de proteger meu filho naquele momento, e não há sentimento que me assuste mais do que esse. Às vezes, eu sentia como meu filho entrava no meu quarto e se escondia debaixo de mim como se quisesse se esconder embaixo do meu corpo. Era muito doloroso vê-lo passar por isso. Quando minha filha começou a falar, ela me disse como pôde que havia um homem vestido de preto que ia procurá-la à noite. Ele pedia para ela ir com ele, e minha filha chorava porque ele queria levá-la à força. Eu não podia me sentir mais impotente. Não sabia o que fazer nem a quem recorrer. As pessoas a quem contei nossa situação decidiram não acreditar em mim e me tratavam como se eu estivesse louca. A única coisa que pude fazer foi recorrer ao rosário, acender velas para os santos nas igrejas e espalhar água benta por toda a casa. Depois, alguém me disse que provavelmente era algum ser demoníaco e que ele queria levar minha filha. Lembrei do que aconteceu com meu irmão. Também tentaram levá-lo naquela noite. Em algum momento, ele contou a uma pessoa do sítio o que aconteceu. Esse senhor disse que as crianças que o chamaram para brincar, na verdade, não eram crianças, e sim algo, uma entidade ou uma bruxa. Meu irmão não leva muito em conta o que as pessoas dizem, e rebateu dizendo que, apesar de terem a altura de crianças, seus rostos eram como os de adultos e seus pés estavam ao contrário. Fiquei muito surpresa que meu irmão pudesse descrever com precisão 10 anos depois. Ainda há muito que tenho para contar, o que continuo descobrindo e investigando. Talvez eu escreva para vocês novamente em breve, porque infelizmente, mesmo mudando de casa e até de cidade, isso continua me acompanhando onde quer que eu vá. Minha história aconteceu quando eu era caminhoneiro. Eu tinha um emprego no qual me dava muito bem e morava com minha esposa e minha mãe. Ainda não pensávamos em ter filhos, pois éramos jovens. Meu falecido pai me ajudou a conseguir esse emprego por meio de um contato na empresa, algo pelo qual sempre serei grato. Minha mãe também era muito boa e amava minha esposa como se fosse sua filha. No trabalho, eu me dava bem com todos, tudo parecia estar ótimo. Mas naquela época, algo muito curioso estava acontecendo. Eu me esforçava para acreditar que era só minha imaginação, mas meu instinto me dizia que não era isso. Eu me sentia vigiado quase o tempo todo, desde que saía de casa para qualquer lugar. Não sei explicar bem, mas essa sensação não me abandonava de jeito nenhum. Minhas suspeitas aumentaram quando, durante os turnos noturnos, alguns carros pretos acompanhados por motos me ultrapassavam. Era uma estrada longa e escura demais para que uma moto estivesse transitando na madrugada, e isso não aconteceu apenas uma vez, mas várias. Algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo, havia algo fora do normal, mas eu não sabia o que era. Uma noite resolvi contar para minha esposa, e ela me disse que também se sentia assim toda vez que ia para o trabalho. Ela era professora e às vezes via que alguns carros pretos ficavam parados em frente à escola, fazendo-a se sentir observada. Entendi perfeitamente a que ela se referia e confirmei que não era coincidência. Com isso fui à polícia, pois nos sentíamos em perigo. Além disso, essa não era minha única preocupação. Meu chefe me deu um dia de folga porque, aparentemente,
O GPS do meu caminhão apresentava falhas e precisava ser consertado, então não fiz entregas naquele dia. Passei o dia descansando. Estava realmente exausto por causa do horário tortuoso que me haviam designado. Não havia organização. A cada semana me diziam que eu teria que trabalhar à noite, quando estava estipulado que meu turno seria pela manhã. Isso sempre me incomodava, mas eu não podia protestar. Era meu emprego e eu precisava obedecer às ordens. À noite, meu chefe me ligou novamente para dizer que o problema do GPS não pôde ser corrigido e que um novo GPS chegaria em 3 dias. Felizmente, ele disse que eu podia continuar trabalhando, pois já tinha a autorização para seguir em frente. Mesmo assim, me fizeram assinar um documento no qual eu me responsabilizava por tudo, já que eles não seriam capazes de rastrear o caminhão, pois precisaram também trocar o rastreador. Eu não tive problemas e retomei meu trabalho no dia seguinte. Despedi-me da minha esposa, da minha mãe e fui para a empresa. Lá, meu chefe me esperava com os documentos de entrega e toda a gestão, como fazíamos em cada rotina. O descanso foi muito bom, de verdade. Me ajudou e aos poucos eu deixava para trás a sensação de que estava sendo observado. Pedi a Deus que não fosse nada, que minha esposa e eu estivéssemos errados. Subi no caminhão e segui em frente como sempre fazia. Era aproximadamente 2 da manhã quando comecei a sentir um calafrio estranho. Minha pele arrepiou, e eu temia perder o controle do caminhão e sair da pista, então reduzi um pouco a velocidade até me sentir melhor. Isso, porém, nunca aconteceu, e foi então que o verdadeiro terror começou. As motos com os carros pretos voltaram a aparecer por trás, ultrapassando-me e reduzindo a velocidade para que eu parasse completamente. Era um assalto. Pelo menos foi o que pensei quando tentei acelerar para atingir os carros e me livrar deles. Naquele momento, uma moto se emparelhou muito perto da porta do meu lado, apontando uma arma para mim. Gritaram para que eu parasse, e tive que obedecer. Em seguida, me tiraram à força, me amordaçaram, cobriram meus olhos e me disseram um monte de insultos para que eu ficasse calado e não resistisse. Me colocaram em um dos carros e ficamos muito tempo nos movendo. Não sei quanto tempo passou até que me tiraram e me colocaram em um quarto abandonado, em uma espécie de rancho. Lá também estava minha esposa. Graças a Deus não haviam feito nada com ela, mas foi ali que nos disseram o motivo de estarmos lá. Acontece que meu pai deixou uma dívida pendente com o crime pelo cobro de piso do seu negócio. Para quem não sabe o que isso significa, é um tipo de extorsão em que um grupo do crime organizado exige dinheiro de uma pessoa de forma recorrente, apenas pelo fato de vender algo, ter um negócio ou uma propriedade em um lugar que consideram seu território. Essa dívida tinha que ser paga imediatamente. Caso contrário, eles cobrariam com nossas vidas. Sabiam que minha mãe tinha dinheiro suficiente para pagar, mas mesmo assim, para enviar uma mensagem mais contundente, eles me fizeram muito mal. Me bateram com tábuas pregadas, colocaram um pano no meu rosto e depois jogaram água para me sufocar, me deixando sem conseguir respirar. Foi um sofrimento que durou a noite toda. Só fiquei aliviado que, por alguma razão, eles tiveram piedade da minha esposa e, por milagre, não fizeram nada com ela. Pela manhã, eles já haviam contatado minha mãe para coordenar a entrega do dinheiro, e com um pouco de sorte, nós sairíamos vivos e eles cumpririam sua parte do acordo. As horas se passaram e eles pegaram o dinheiro onde disseram para deixar. Parcialmente cumpriram sua promessa, pois em vez de nos deixar naquele mesmo lugar, amarraram nossos braços e pernas e nos jogaram na beira da estrada sob o sol do meio-dia. Sofremos com o calor por muito tempo, mas pelo menos aliviados por termos sido deixados em liberdade. Deve ter passado algumas horas até que, finalmente, um carro nos viu no chão e nos resgatou. Nos levaram imediatamente para o hospital e de lá entrei em contato com minha mãe. Reunimos-nos novamente e, apesar de tudo o que passamos, conseguimos sobreviver e nos livrar do problema com aquela gente. Esta não é uma história paranormal,
mas é a experiência mais horrível que passei em minha vida. Não desejo a ninguém, nem ao meu pior inimigo. Minha namorada e eu sempre gostamos de ir acampar nos fins de semana. Nós morávamos na região dos Apalaches, na Virgínia. Então, naturalmente, sempre procurávamos novos lugares na região das Montanhas Apalaches, ou próximas a elas. Ambos tínhamos vidas profissionais bem estressantes durante a semana. Então, sair para a natureza e ficar longe de casa nos fins de semana realmente nos ajudava. Na época em que isso aconteceu, já tínhamos feito dezenas de viagens de acampamento nas Montanhas Apalaches, mas nenhuma delas terminou como essa. Era sábado de manhã e decidimos fazer uma trilha bem curta com cerca de 5 quilômetros, que levava a um local de acampamento isolado em uma parte mais plana da montanha. Nunca havíamos estado nesse local específico antes, mas pela quantidade de avaliações que a trilha tinha no Google, assumimos que era uma trilha e um local de acampamento bem conhecidos. Arrumamos nossas mochilas, colocamos os equipamentos de acampamento na caminhonete e partimos. A viagem levou apenas 45 minutos, mas à medida que nos aproximávamos, começou a chover bastante. Isso era bem comum nas montanhas, então estávamos acostumados com a chuva e não nos incomodou a ponto de desistir. Chegamos ao início da trilha, que ficava bem ao lado da estrada, e vimos um outro carro estacionado lá. Esperávamos que houvesse mais gente, considerando a popularidade do local, mas ainda assim estávamos rezando para que estivesse vazio. Enquanto começávamos a tirar nossas coisas do carro, minha namorada apontou que a porta do passageiro do carro estacionado estava entreaberta, alguns centímetros. Olhamos ao redor para ver se o dono estava por perto, mas como não vimos ninguém, decidi ir até lá e fechar a porta, assumindo que o dono havia deixado aberta por acidente. O banco do passageiro já estava todo encharcado pela chuva, mas pelo menos não ficaria pior. Voltei para o nosso carro, peguei minhas coisas e começamos a trilha. Comentamos sobre como era estranho a porta estar daquele jeito e que a maioria das pessoas provavelmente notaria que o carro não trancaria devido à porta aberta. Vale mencionar também que o carro era claramente bem caro e novo, o que tornava a situação ainda mais estranha. Enfim, a chuva começou a apertar nesse ponto. Então aceleramos o passo para chegar ao acampamento e montar tudo. Acho que levamos cerca de 2 horas para chegar ao fim, já que era quase tudo subida. Quando chegamos lá, a primeira coisa que notamos foi uma barraca já montada no meio da área plana. Era bem pequena, definitivamente para uma pessoa. Achamos que a pessoa estava lá dentro se protegendo da chuva, então fomos para um canto distante e montamos a nossa. Ficamos dentro por cerca de 1 hora, comendo algo que trouxemos e deixando algumas coisas secarem, até ouvirmos vozes do lado de fora. A chuva batendo na barraca era tão alta que não dava para ouvir o que estavam dizendo, então abri o zíper e olhei para fora. Levei um susto, pois havia 2 homens ajoelhados e nos olhando a apenas alguns passos de distância, mas logo sorriram e se apresentaram. Disseram que estavam na barraca do meio e que já estavam lá há alguns dias. Rapidamente me apresentei à minha namorada e disse que estaríamos lá só por 1 noite. Eles voltaram para a barraca deles e fechei o zíper da nossa, olhando para minha namorada. A interação toda parecia um pouco estranha. Eles estavam agindo de um jeito esquisito. Ambos os homens eram aqueles caras musculosos de academia e estavam usando jeans curtos e camisetas normais. Fora isso, notei que a barraca deles era muito pequena para abrigar 2 adultos. Não parecia que estavam ali para acampar ou fazer trilha, e definitivamente não há alguns dias, como disseram. Decidimos deixar o zíper parcialmente aberto para ficar de olho neles, caso fosse necessário. Passou mais 1 hora e não vimos nada de estranho. Na verdade, não vimos ou ouvimos nada. Acho que eles ficaram espremidos na barraca o tempo todo. De qualquer forma, já estava bem escuro, então decidimos cair no sono e preparar nossos sacos de dormir. Fechei o zíper da barraca e me deitei ao lado da minha namorada. Acho que adormeci bem rápido, porque nem lembro de nada depois de deitar, mas acordei algumas horas depois, no meio da noite,
precisando ir ao banheiro. Ainda estava chovendo, então coloquei uma capa de chuva de plástico barata para não voltar para a cama todo molhado. Saí e fui até algumas árvores atrás da nossa barraca. Através da chuva pude ouvir vozes. Era difícil dizer de onde vinham. Olhei em todas as direções, começando a ficar um pouco paranoico, mas não vi ninguém. Então olhei para a pequena barraca no meio e notei que o zíper da frente estava aberto. Era difícil enxergar na escuridão e com a chuva, mas eu estava quase certo de que não havia ninguém lá dentro. Eu sabia que os homens me disseram que passariam a noite na barraca, então isso me deixou ainda mais preocupado. Corri de volta e sacudi minha namorada para acordá-la e contei o que estava acontecendo. Ela claramente estava cansada, mas percebi que estava tão preocupada quanto eu. Enquanto discutíamos o que fazer, ambos ouvimos vozes vindo de trás da nossa barraca. Não sabia o que fazer, mas tinha certeza de que ficar na barraca não parecia mais seguro. Disse à minha namorada para arrumar as bolsas rapidamente e estar pronta para sair se precisássemos. Peguei um pequeno canivete e saí rápido, olhando para as árvores. Vi os dois homens de antes parados a poucos metros de nós. Lembro claramente desse momento, pois os dois me olharam sem nenhuma emoção. Não fizeram expressões faciais nem se mexeram. Naquele momento, soube que aqueles homens estavam planejando fazer algo horrível e não tinham medo de mim. Um segundo depois, minha namorada olhou para fora, o que me tirou do estado de choque, e gritei para ela ir, apontando para a trilha de volta à montanha. Corri atrás dela, deixando minha mochila para trás. Olhei para trás assim que chegamos à borda do acampamento e os dois homens ainda estavam lá parados, um com o braço levantado para frente. Posso jurar que ele estava armado. Eles, no entanto, não tentaram nos perseguir ou algo assim, apenas ficaram observando enquanto corríamos apavorados. Acho que corremos por uns 10 minutos antes de diminuir o ritmo e andar rápido pelo resto do caminho. Quando chegamos ao carro, vimos que o outro carro ainda estava lá, mas a porta do passageiro estava aberta de novo. Imediatamente dirigi até o posto de gasolina mais próximo, onde chamamos a polícia, que chegou alguns minutos depois para conversar sobre o que aconteceu. Alguns dias se passaram e então recebemos mais informações que tornaram tudo ainda mais assustador. Quando os policiais foram investigar a área, descobriram que o carro pertencia a um homem mais velho que havia sido recentemente dado como desaparecido. Todos os pertences do carro haviam sido roubados e puderam confirmar que a barraca no acampamento também era do homem. Eles não encontraram aqueles dois e nenhuma evidência real além das pegadas deles. O homem mais velho também não foi encontrado e, pelo que sei, nunca apareceu. Isso fez minha namorada e eu nos sentirmos mal, sabendo que poderíamos ter estado a poucos segundos de algo terrível. Acho que nunca saberemos ao certo o que aqueles dois homens estavam realmente planejando, mas acho que todos podemos ter uma boa ideia com base em toda a situação. O que eu sei é que a imagem daqueles dois homens parados na minha frente ainda assombra minhas memórias até hoje. Esta é a história do que aconteceu com minha mãe, meu irmão e eu. Meu irmão tinha 9 anos e eu tinha 7. Nós ficamos na casa da nossa bisavó durante 3 meses. Ela morava naquela casa há cerca de 50 anos, e a casa já existia muito antes dela nascer. É uma casa muito antiga. A primeira vez que entrei lá, à esquerda estava minha bisavó em sua poltrona reclinável. Ela passava a maior parte do tempo naquela cadeira. Assim que passei pela poltrona, eu era uma criança muito pequena, então foram necessários alguns passos. Me deparei com um mar de bonecas de porcelana de quase 1 metro de altura. Devia haver umas 30 ou 40 delas. Eram todas muito antigas e ocupavam quase metade da sala de estar. A maioria estava no chão, apenas paradas ali, enquanto outras estavam na lareira e nas prateleiras. Quando vi isso, fui instantaneamente tomada por um sentimento de pavor e medo.
Eu sabia naquele momento que nunca iria chegar perto ou tocar naquelas bonecas. Eu adorava brincar com bonecas. Eu estava até carregando uma quando entrei, mas aquelas me aterrorizavam. Corri para perto da minha mãe no sofá e meu irmão fez o mesmo. Eu disse oi para minha bisavó, mas fora isso, passei a maior parte do meu primeiro contato com ela, tentando evitar olhar para as bonecas. Eu sentia como se todas elas estivessem me encarando com hostilidade. Quando houve um momento de silêncio, perguntei à minha mãe se eu podia guardar minha mochila. Ela disse que nosso quarto ficava à direita no corredor, e o da minha bisavó era o da frente, com o banheiro à esquerda. Corri para lá com meu irmão me seguindo. No momento em que entramos no quarto e fechamos a porta, nos viramos e nos olhamos sussurrando: "O que são aquelas bonecas?" Quase dissemos isso ao mesmo tempo. Ficamos ali por um momento antes de eu falar. "Não importa o que aconteça, não devemos tocá-las. Sinto que algo ruim vai acontecer se o fizermos." Ele concordou com um aceno de cabeça. Essa foi a primeira vez na vida que ele me ouviu. Depois de alguns minutos, voltamos para nossa mãe, que agora estava na cozinha, e perguntamos o que poderíamos fazer. Ela nos indicou a sala de TV. Ficamos lá assistindo TV pelo resto do dia até a hora de dormir. Assistir TV era um luxo para nós naquela época. Nos primeiros dias nada aconteceu além dos barulhos normais de uma casa antiga. Depois de alguns dias foi o dia de lavar roupa. A máquina de lavar e secar ficava no porão. Minha mãe era quem lavaria a roupa de todos, mas ela se recusou a ir ao porão sem alguém junto, então nós dois fomos explorar. Ela só usava as escadas da cozinha, mesmo sendo estreitas e sem corrimão, e a única maneira de acender a luz era com um cordão na parte de baixo. Enquanto ela descia com a roupa e algumas cestas, meu irmão e eu ficamos lá embaixo, olhando ao redor. Olhando para cima a partir daquelas escadas, podíamos ver tudo claramente. Uma vez que minha mãe trouxe a última carga de roupa, nós ficamos bem perto dela. Estávamos olhando para as caixas no quartinho em frente a nós, quando de repente vimos o que parecia ser a silhueta de uma pessoa andando de um lado para o outro, algumas vezes antes de desaparecer. Imediatamente nos viramos e nos olhamos, confirmando que ambos vimos aquilo. Minha mãe terminou a primeira carga e corremos escada acima. Não vimos mais isso nas próximas vezes que descemos lá. Perguntamos à nossa mãe sobre isso, e ela nos disse que essa era uma das razões pelas quais ela não gostava de descer sozinha na parte de baixo. Naquela noite estávamos jogando cartas no quarto que todos compartilhávamos, escutando Michael Jackson, quando ouvimos o que parecia ser alguém andando pelo corredor. Minha bisavó já estava dormindo, então minha mãe abaixou a música um pouco e ficou apenas ouvindo. Todos nós continuamos a ouvir, então ela se levantou e abriu a porta para olhar pelo corredor, mas não viu nada. Ela fechou a porta e sentou-se. Ouvimos novamente, além de ver uma sombra passando por debaixo. Ela pulou e abriu a porta de repente, mas não havia nada. "É hora de dormir", ela nos disse. Cada um de nós se deitou em seu lugar e fomos dormir. Isso acontecia noite sim, noite não, e acabamos nos acostumando. Esses dois eventos foram as ocorrências mais comuns que aconteceram. Uma vez, quando estava no porão com minha mãe, vi duas figuras indo de um lado para o outro no quartinho em frente a mim. Mas depois de algumas passadas, ambos pararam e eu senti que se viraram e olharam diretamente para mim. Fiquei um tempo olhando e minha mãe me tirou do transe fechando a porta da secadora com força. Corri escada acima imediatamente. Eu mal mencionei as bonecas, pois evitei elas o máximo possível. Mas nas poucas vezes que fui à sala de estar com minha bisavó, sempre notei que as bonecas eram movidas. Ela não conseguia se levantar sozinha, então sabia que não era ela. Nenhum de nós queria nada com aquelas bonecas, então sabia que nenhum de nós as tocava, e ainda assim, elas se moviam de alguma forma. Mantive distância da sala de estar o máximo que pude, mas quando estava perto da minha bisavó,
percebia que ela falava com elas. Ela dizia algumas coisas estranhas para elas, como: "Você não pode fazer isso", ou "Deixe-os em paz". Ela falava com elas em um sussurro, e isso, claro, me assustava. A principal, que se movia, tinha um vestido azul bebê com uma touca combinando. Uma vez, eu a havia notado na frente da sala enquanto servia o almoço da minha bisavó. Quando fui recolher os pratos, notei que ela havia se mudado para uma prateleira no canto esquerdo, e uma com vestido e touca vermelhos havia ocupado seu lugar. A azul sempre se movia mais longe, mas quase todas eram trocadas de lugar toda vez que eu ia para a sala de estar. Algo que esqueci de mencionar é que eu era uma criança estranha. Adorava assistir filmes de terror com minha mãe. Então é assim que passávamos algumas de nossas noites. A única TV na casa estava na sala. Quando nós sentávamos para assistir nossos filmes, sempre podíamos ouvir coisas vindas do porão, coisas batendo e vozes. Às vezes, dava até para ouvir conversas completas, como se várias pessoas estivessem lá embaixo. Fazíamos o nosso melhor para ignorar. Houve uma noite em que estávamos todos sentados assistindo a um filme, e minha mãe estava colocando a roupa que havia acumulado. Desci com ela para o porão, e imediatamente ambas sentimos que algo estava errado. O ambiente parecia pesado, como se algo estivesse pressionando seus ombros. Ela estava colocando o detergente, prestes a fechar a tampa, quando olhei para o quartinho em frente e vi duas figuras paradas, me olhando de novo. Me virei à esquerda para olhar para longe, apenas para ver mais duas figuras paradas e olhando. Eu gemi para minha mãe depois que ela fechou a tampa, e assim se virou para ver as figuras também. Eu então apontei para as outras à esquerda. Tudo o que vi foi horror em seus olhos. Quando ela estava prestes a me dizer para correr para cima, um barulho de chocalho a interrompeu no meio da frase. Ambas olhamos e vimos caixas tremendo antes de caírem no chão. Quase caímos tentando correr escada acima. Ela nunca mais lavou roupa à noite depois disso. Cerca de uma semana depois, com as únicas ocorrências sendo os passos no corredor e as bonecas se movendo, fiquei sozinha em casa um dia. Minha mãe estava levando minha bisavó para uma consulta. Não me lembro onde estava meu irmão, no entanto. Era por volta do meio-dia e eu estava deitada no sofá assistindo TV quando ouvi um estranho barulho de arrastar. Claro, vinha do porão. Fiz o meu melhor para ignorar até que ficou tão alto que abafou o som da TV. Finalmente cedi e fui até as escadas para olhar. Tudo o que vi foi escuridão, mas o barulho parecia vir do fundo dos degraus. Simultaneamente a TV começou a chiar e quando olhei para o barulho, juro, fui empurrada a escada abaixo. Caí no fundo quase sem ferimentos. Acredito que me virar para ver o barulho da TV foi a única coisa que me salvou de cair de cabeça. Uma vez lá embaixo, desorientada e um pouco dolorida, pude ouvir risadas ao meu redor, movendo-se pelo ambiente. Eu estava tão assustada que esqueci que estava com dor. Apenas pulei e corri de volta a escada acima, subindo no sofá, tremendo. Comecei a chorar depois que recuperei o fôlego. Eventualmente, depois de me acalmar, fui me esconder no meu quarto até minha mãe voltar para casa. Pouco tempo depois que elas voltaram, eu estava levando uma bebida para minha bisavó. Quando fui entregá-la, ela agarrou meu pulso e me disse: "Eu sei o que eles fizeram. Os bons me contaram. Há coisas terríveis aqui, mas eles não vão te incomodar mais." Ela então me soltou e voltou a apenas encarar suas bonecas. Há outro evento que me lembro da nossa estadia lá. Tivemos que sair da cidade para um funeral e ficamos fora da casa por 2 dias. Na noite em que voltamos, eu tinha um saco de dormir novo que usei para dormir naquela mesma noite. Eu estava no chão, ao lado de uma cômoda. Algumas horas depois que todos se deitaram, eu ainda estava acordada, incapaz de dormir. Cobri minha cabeça, esperando que isso me ajudasse a dormir, quando ouvi um som. Era como uma batida vinda de trás da cômoda. Depois de mais algumas dessas batidas,
ouvi uma voz masculina sussurrar perguntando se eu estava acordada. Isso aconteceu algumas vezes antes de repente, ouvir ele sussurrar tão perto que pude sentir a respiração no meu ouvido. Isso me pegou de surpresa tanto que não entendi o que ele disse, apenas que falou algo. Anos mais tarde, descobri por minha mãe que ela também passou por algumas coisas. Uma das coisas que ela me contou foi na primeira noite em que ouvimos os passos no corredor. Depois que fomos para a cama, ela se levantou para ir ao banheiro. Quando voltou, se deitou e sentiu como se alguém tivesse se deitado com ela e se aconchegado. Ela disse que a metade de trás do corpo dela estava congelando, mesmo tendo 2 cobertas e estando no meio do verão. Ela disse que ficou deitada ali até o sol nascer, quando finalmente aquilo desapareceu. Ela também tinha problemas frequentes de colocar um item em algum lugar apenas para encontrá-lo em outra parte da casa. A última coisa que ela me contou fez com que eu olhasse para tudo de forma diferente. Aparentemente minha bisavó estava bem ciente de tudo o que acontecia naquela casa, tanto que ela fazia um padre vir a cada 3 meses para abençoar o lugar. Nos meses em que ficamos lá, o padre não conseguiu vir. Ele ficou doente e disse à minha mãe que estaria lá na próxima vez marcada. Ele também disse para ela tomar cuidado porque havia algo terrível naquela casa e para não irritá-lo. Ele soube que meu irmão e eu ficaríamos lá por aqueles 3 meses e disse à minha mãe para nos vigiar de perto. Se começássemos a agir de maneira estranha ou se ficássemos doentes, ela deveria ligar para ele para que ele pudesse nos abençoar. A última coisa que ele disse antes de desligar foi: há algo verdadeiramente maligno naquela casa, e se manifesta ainda mais para as crianças.